A gente tem o prazer de conversar agora com Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, o partido que mais elegeu prefeitos no primeiro turno das eleições municipais, 877. Boa noite, Kassab, seja bem-vindo ao Papo Antagonista. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos que nos acompanham. Muito bem. Senhor secretário, presidente nacional do partido, às vezes aqui a gente vai chamar de senhor, de secretário, de presidente. É o seguinte, houve um esgotamento da postura mais ideológica nessas eleições municipais? A que o senhor atribui tantas vitórias do PSD? É uma postura mais de gestor, de preocupação com os problemas urbanos locais? Na verdade, Felipe, não é que houve um esgotamento. As pessoas sempre procuram lembrar-se das eleições de 2 anos atrás, onde nós tínhamos 2 candidatos com perspectivas efetivas de se eleger presidente da República. O então presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, hoje presidente da República. E houve um acirramento muito forte, um enfrentamento muito forte, e o Brasil, naquela eleição, ficou polarizado, extremamente polarizado. Não adianta, o eleitor tinha 2 opções, ou Lula ou Bolsonaro. E passou-se a impressão que 100% dos eleitores brasileiros, ou quase 100%, tinham a preferência para essa polarização. Ou sou direita, ou sou esquerda, ou sou Lula, ou sou Bolsonaro. E não é bem assim, é que nós não tínhamos uma outra opção com perspectiva de vitória. 2 líderes importantes do país, mas cada um representando uma corrente ideológica de extremidade, um de esquerda, outro de direita. Nas eleições municipais, na maior parte das cidades, nós tínhamos um candidato representante da corrente de esquerda, um representante da corrente de direita, mas nós tínhamos várias opções também que não representavam essas correntes, de centro. E o que essas eleições mostraram, em todas as cidades praticamente, que prevaleceu majoritariamente eleitores que votaram em candidatos que não representavam nem a extrema-direita nem a extrema-esquerda. Você vê isso facilmente somando os votos da direita. O que é a direita? É o PL, do presidente Bolsonaro, o republicano, do governador Tarcísio, e o PP, do senador Ciro Nogueira. Essa é a direita brasileira. Cada uma com um perfil, lógico. O Bolsonaro, o Tarcísio tem um perfil muito moderado, não é? Quase que voltado ao centro. O presidente Bolsonaro mais radical, o Ciro Nogueira aí no meio entre os dois. Mas essa é a direita no Brasil. O centro, portanto, é o PSD, o MDB e o União Brasil. Você pode ver que em quase todas as cidades brasileiras, o voto no centro foi bastante superior ao voto da direita. Os 3 partidos do centro tiveram mais votos. Dentro do centro, o PSD realmente é o que se destacou mais. Isso mostra que o eleitor, ele hoje tem na sua grande maioria, uma vontade de ter um país mais calmo, mais moderado, não é? É isso que aconteceu. A pesquisa, o resultado mostra com muita clareza isso. Quanto ao PSD, respondendo a sua pergunta, realmente o desempenho foi muito bom. De todos os partidos, esquecendo essa história de direita, centro, esquerda, foi o partido que elegeu mais prefeitos. Somando-se os votos, porque o número de prefeitos, Felipe, ele mostra a capilaridade do partido, mostra que é um partido organizado, muitos prefeitos, está espalhado por todo o Brasil. Isso é bom em termos de perspectiva de crescimento, mas o poder mesmo do partido é o número de votos. O PSD teve aproximadamente 14 milhões e meio de votos no Brasil inteiro. É muito voto. Atrás apenas do PL, com apenas 15 milhões e meio de votos. Então, veja que, comparando-se com 2 anos atrás, onde o PL explodiu de votos, elegendo 100 deputados federais e uma série de deputados estaduais, agora o PL ficou em primeiro lugar, mas colado nele o PSD e logo atrás dos partidos de centro. Então, o PSD realmente teve uma votação e uma participação muito expressiva, eu acho que conquistando aí a pole position em termos de os indicadores, né, que são avaliados no seu conjunto, mas o mais importante dessa eleição é realmente, como você disse, não digo uma fragilização da esquerda e da direita, não é. Ficou claro que esse embate só existe quando existe uma alternativa do centro. Quando ela existe, com perspectivas, o eleitor majoritariamente prefere essa alternativa. Certo. Duda Teixeira tem uma pergunta para o senhor. Kassab, boa noite. Secretário, o senhor falou em outras entrevistas que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estaria pronto para concorrer à presidência em 2030. Por que não antes, em 2026? Olha, Duda,
essa pergunta tem sido recorrente, né? Eu volto a dizer que quem nos lidera é o governador Tarcísio. Né? Eu sou de um dos partidos da base aliada, secretário dele e liderado dele, afinal de contas, sou secretário dele. O que eu tenho dito sempre, primeiro, que ele, na hora certa, vai saber avaliar o que é melhor para o Estado, o que é melhor para o seu projeto pessoal, o que é melhor para o país, não é? Mas que existe naturalidade em 8 anos de mandato como governador. Se no meio do caminho ele vai interromper isso, deixar de ser candidato à reeleição e fugir dessa naturalidade, é uma decisão dele, que nós vamos atender e acatar. Kassab, houve diversas matérias aí em grandes jornais a respeito das emendas parlamentares, que elas foram importantes para eleição de diversos prefeitos e para reeleição de prefeitos. O senhor atribui importância às emendas parlamentares nas eleições vencidas pelo PSD e de que modo isso favorece os candidatos que recebem mais essa verba dos parlamentares federais? Não, eu acho que essas emendas elas não favorecem nenhum partido. Elas favorecem prefeituras que receberam as emendas e que souberam aproveitar bem esses recursos. Até porque essas emendas são impositivas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Então, elas são distribuídas igualmente em todos os parlamentares. Então, não houve nenhum favorecimento. O que eu tenho dito e reafirmo aqui é que o prefeito que conquista esses recursos e utiliza bem, com eficiência, é evidente que ele tem vantagem, é evidente que tem interferência dentro do jogo político. Algumas vitórias do PSD, só para registrar, em Florianópolis, Santa Catarina, Topázio Neto. No Rio de Janeiro, nós cobrimos bastante a vitória do Eduardo Paes, o 4º mandato dele como prefeito, inclusive vencendo o candidato bolsonarista Alexandre Ramagem. Em São Luís do Maranhão, o Eduardo Braide. O senhor destaca alguma dessas vitórias por algum elemento que o senhor considera mais relevante? Sim, todas as vitórias estão atreladas ao bom resultado administrativo, à boa avaliação dos prefeitos. O Topázio muito bem avaliado, o Eduardo Paes muito bem avaliado e o Eduardo Braide também muito bem avaliado. Portanto, não houve surpresa nenhuma. Tínhamos expectativas, sim, que os 3 ganhassem em primeiro turno, e o que aconteceu, por conta da extraordinária aprovação que os governos dos 3 tinham. Duda Teixeira. Secretário, como é que o senhor vê a decisão do ministro do STF, Flávio Dino, de tentar suspender essas emendas parlamentares impositivas? Olha, o que eu tenho dito sempre, Duda, é que se as emendas existem, elas precisam encontrar um ponto de equilíbrio entre transparência, vinculação com políticas públicas do governo federal vinculadas à infraestrutura do país. E o que o ministro Flávio Dino está procurando, no meu entendimento, é que haja esse acordo entre Poder Executivo e Poder Legislativo para que essas premissas sejam atendidas. Eu espero que seja encontrado, né, o caminho para que a sociedade veja um bom uso dos recursos públicos. Eu acho que o que motiva o ministro Flávio Dino não um sentimento de acabar com a emenda parlamentar, não tenho visto isso, no sentido de que as emendas sejam usadas não apenas com transparência, mas vinculadas a políticas públicas estabelecidas no planejamento e desenvolvimento da infraestrutura brasileira. Secretário, o senhor disse recentemente que a esquerda ficou muito refém da figura do Lula. Desdobrando um pouquinho aqui a minha primeira pergunta sobre a questão ideológica, o senhor entende que a esquerda deixou de oferecer certas soluções para o cidadão comum? Ela fica muito em torno desse cacife eleitoral que o Lula ainda tem, em razão de ter governado o Brasil num período de bonança, ciclo das commodities, mas no embate até cultural, mas político, eleitoral, ela perdeu um pouco de conexão, se descolou um pouco da população? Olha, Felipe, eu acho que é algo além do que você colocou. E é interessante porque isso aconteceu, falo de maneira respeitosa, com o PT e com o PSDB. Ambos grandes partidos que comandaram o Brasil na situação ou na oposição por mais de 20 anos e que, quase 30 anos praticamente,
e que não souberam apresentar um projeto de renovação de lideranças. Veja o que aconteceu com os dois partidos no plano nacional nessas eleições municipais. Um número muito reduzido de eleitos, porque não souberam renovar os quadros, não souberam encontrar candidatos compatíveis com o que eles apresentam de soluções para o Brasil. Então, não é apenas em relação ao PT que eu disse que é refém do presidente Lula. Eu digo também em relação ao PSDB, um partido de extraordinários quadros, Fernando Henrique Cardoso, Franco Montoro, Mário Covas, José Serra, e que não soube se renovar. Então, o que eu disse e digo em relação ao PT, eu digo em relação ao PSDB, por conta dos resultados apresentados nas eleições, da fragilidade de ambos, partidariamente dizendo, e eu associo isso à ausência de um projeto de renovação de lideranças em ambos os partidos. Duda. Secretário, agora, além da renovação de quadros, o senhor acha também que a esquerda deveria renovar a sua agenda, os seus princípios, atualizar um pouco a programação? Isso eu falo, Duda, em relação a todos os partidos, não é? Então vamos dar como exemplo a questão ambiental. 40 anos atrás, a agenda de políticas ambientais dos partidos era uma. Hoje ela é prioritária para qualquer partido. Num passado não muito distante, qualquer partido no seu programa dava o mesmo peso para a educação e para a saúde aqui no Brasil, do ponto de vista de políticas públicas. Hoje, inquestionavelmente, o peso da saúde é muito maior. O Brasil está ficando mais velho, estão nascendo menos crianças, portanto, é necessário menos recursos para a educação e mais para a saúde pública. Então, esse dinamismo, o programa partidário, é algo que tem que ser aperfeiçoado permanentemente. E isso integrado com o processo de renovação de lideranças. Secretário, desde o começo do governo Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo, que se colocou muitas vezes em comentários políticos, inclusive alguns que nós fizemos aqui, da sua capacidade de articulação, de ficar próximo do Tarcísio, que foi ministro da infraestrutura do governo Bolsonaro, que está aí num campo mais à direita, mesmo que mais moderado, como o senhor bem colocou, do que o ex-presidente. E, ao mesmo tempo, ter uma certa proximidade, uma capacidade de articulação federal com o governo Lula. Quer dizer, como é que o senhor se coloca em várias frentes dessa articulação política, conseguindo fazer com que o PSD tenha a entrada de todos os lados? Olha, Felipe, é muito fácil. Mantendo a coerência para conquistar a respeitabilidade, para ter o respeito da sociedade brasileira, dos meios de comunicação. Vou dar alguns exemplos. Em 2018, o PSD apoiou Geraldo Alckmin para presidente. Ficamos 4 anos sem participar do governo. Nós não tínhamos apoiado o presidente Bolsonaro, apoiamos o Geraldo Alckmin, perdemos as eleições, portanto, ficamos fora do governo. 2022, o PSD, de fato mesmo, politicamente, foi o único partido que por inteiro apoiou o governo do Tarcísio. Vocês sabem disso, estava todo mundo com o Rodrigo, todo mundo com o Haddad, o PSD ficou firme, tanto é que indicou o vice-governador e está governando junto. Então não tem nenhum sentido oportunista. O seu programa de governo teve na sua construção a nossa participação. Estamos participando de um governo que ajudamos a eleger, ajudamos a construir, e a democracia é isso. Você vota nas pessoas, nos partidos, para que eles integrem o governo e executem o programa. Então, nenhum problema. No plano nacional, nessas eleições, diferentemente de 2018, que apoiamos o Geraldo Alckmin e perdemos, em 2022 o PSD não teve candidato, liberou os seus quadros. Então, como é que nós vamos impedir um Otto Alencar de integrar um governo se na Bahia ele é parceiro do PT e se ele apoiou a campanha e a candidatura do presidente Lula? Da mesma maneira, o André de Paula, o Alexandre Silveira, o Carlos Fávaro, o partido tinha liberado. Então, não há nenhum oportunismo, nenhum fisiologismo, existe a concordância do partido com a participação deles, porque eles ajudaram o presidente Lula a vencer e estão ajudando a governar. E aproveitando, Duda, a questão do momento, que é a falta de luz em São Paulo,
A gente vê aí um embate do prefeito e do governador contra o governo federal também ali cobrando da Enel. De que lado o PSD se coloca nessa questão? Quer dizer, o senhor entende que o problema é da concessionária, no entanto, há um grau de responsabilidade do governo Lula nesse caso? Nós estamos ao lado dos consumidores, nós estamos ao lado das milhares de famílias que estão alguns dias sem energia, algumas já voltaram, e, portanto, o PSD defende de uma maneira intransigente o direito dessas famílias a ter um tratamento digno. É evidente que a responsabilidade é da empresa. A Enel tem a responsabilidade, ela não se preparou pela segunda vez, teve já uma oportunidade há um ano atrás, quando tivemos uma chuva com a mesma intensidade, e é evidente que dessa vez ela merece uma punição adicional, mais exemplar, porque efetivamente ela, pela segunda vez, deixa de ter um atendimento emergencial que é fundamental que aconteça. Se há algo que uma concessionária precisa estar preparada é para o atendimento emergencial. E ela está mostrando que não está preparada e, contratualmente, ela é obrigada a estar. Duda? Secretário, agora falando da prevenção, é responsabilidade da empresa podar as árvores da cidade ou é responsabilidade da prefeitura? Mas aí não é questão de poda de árvore, não é questão de, não digo que foi uma tragédia, mas de uma chuva muito intensa, não prevista, que derruba os fios derrubam as árvores, ou vice-versa, ou o inverso, e não cabe à prefeitura fazer essa previsão. Cabe à concessionária estar preparada para que, em caso de interrupção, ela haja o mais rápido possível. Não é razoável ela demorar 2, 3 dias para fazer o atendimento. Kassab, Jair Bolsonaro está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral e o senhor tem falado do projeto Tarcísio. Há várias possibilidades de novas lideranças aí nesse campo da direita, que volta e meia são apontadas, como o governador Romeu Zema, como o governador Ronaldo Caiado, de Minas Gerais e Goiás, respectivamente. O senhor consegue considerar que isso seja positivo, que haja, vamos dizer assim, uma concorrência no campo da direita para uma sucessão de candidatura presidencial para fazer frente ao PT? Olha, eu acredito, mas uma eleição de 2 turnos, ela pressupõe, pelo menos no segundo turno, a união de todos, não é? Então não é algo positivo, não precisa estar todos os partidos somando já no primeiro turno, não é? É até provável, até possível que isso aconteça. Mas o que eu posso afirmar é que, você tendo um candidato como o Lula no segundo turno, todos aqueles partidos que têm dificuldade de conviver com a esquerda vão estar junto com esse outro candidato, que eu não sei quem será. Não vejo nenhum problema de estar separados os partidos, ou alguns deles, com candidatura diferente no primeiro turno. E o prefeito Eduardo Paes, ele está no seu 4º mandato na prefeitura. Quando ele tentou ser governador, ele acabou perdendo ali para o Wilson Witzel, que depois seria empichado, naquela onda mais à direita, na qual o Bolsonaro também acabou ascendendo ao poder. O Paes acabou ficando muito com um capital político eleitoral muito forte na cidade, mas com dificuldade de crescimento. Ainda existe essa projeção para o Eduardo Paes se nacionalizar mais via PSD? Olha, eu acredito que primeiro, o Eduardo Paes é um grande líder nacional. Qualquer prefeito do Rio de Janeiro, a segunda cidade do país, é um líder nacional. Mas eu acredito que o projeto do Eduardo Paes é o melhor projeto para o Brasil e para o Rio de Janeiro, é ter o Eduardo Paes governador do estado. Duda Teixeira? Secretário, uma pesquisa que saiu esse final de semana mostrava o Pablo Marçal até melhor colocado que o Tarcísio numa campanha presidencial para 2026. Que papel que o senhor acha que Pablo Marçal vai ter na política brasileira no futuro? Bom, primeiro, Duda, o instituto que fez a pesquisa é muito sério, o Instituto Quest. Mas a pesquisa, na verdade, ela não pode ser analisada com muita, não digo seriedade, mas como algo que vai ficar por muito tempo, porque o recall do Marçal é muito grande agora. O Brasil inteiro falava nele, porque ele foi uma novidade.
E fazer uma pesquisa com o nome dele agora, é evidente que ele teria esses índices, não é? Então, o que eu posso lhe dizer é que o Tarcísio hoje é um dos brasileiros mais bem avaliados. Qualquer brasileiro hoje que for convidado a citar 3 lideranças políticas nacionais, com certeza entre as 3 vai citar o Tarcísio, e ele faz um grande trabalho em São Paulo, e qualquer que seja a eleição presidencial daqui para frente, com a participação dele ou não como candidato, terá nele um grande player. O Carlos Costa, aqui no nosso chat, está fazendo uma pergunta para o senhor. Eu gostaria de destacar aqui uma pergunta do nosso público, então vai a do Carlos Costa. Kassab apoia a reforma do sistema eleitoral, fim do voto obrigatório, mudança no sistema de eleição por coeficiente eleitoral. Tem alguma mudança que o senhor considera que seria benéfica, ou para o senhor o sistema eleitoral está bem dessa maneira? Eu sempre defendi o voto distrital. Está no nosso programa de partido, inclusive. Então, qualquer oportunidade que possamos ter de discutir aperfeiçoamento do sistema eleitoral, o PSD sempre vai colocar em discussão o voto distrital. O modelo distrital, daí sim podemos analisar. Distrital puro, distrital misto, mas o PSD defende o voto distrital. Doutor Teixeira. Agora, falando do aperfeiçoamento do judiciário, né? Na semana passada a gente teve aquela aprovação das 2 PECs, sendo que uma delas era para limitar as decisões monocráticas do STF. Que opinião o senhor tem sobre essas decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal? Bom, primeiro, o PSD nunca fechou questão em relação a nenhum tema. E não será dessa vez que vai fechar. Eu defendo o aperfeiçoamento do Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo, acho que é fundamental. Defendo que esse aperfeiçoamento seja feito no entendimento. O conflito, o confronto entre poderes não é saudável para nenhuma democracia. A questão das decisões monocráticas, elas podem sim ser aperfeiçoadas com prazos, não é? Eu acredito que isso aí já quase que é um consenso, né? Que vai haver algum avanço, né? E essa discussão o PSD defende, mas sempre em entendimento com o Poder Judiciário. Mas nessa questão específica, o PSD defende um avanço, sim. Pois é, porque foram aprovados 2 itens nessa proposta de emenda à Constituição. Um é esse que limita as decisões monocráticas, obviamente em reação, em grande parte, a decisões do Alexandre de Moraes, mas também em reação à decisão do Ricardo Lewandowski, que quando era ministro do STF, antes de integrar o próprio governo Lula, suspendeu ali efeitos das leis das estatais, aprovada pelo Congresso Nacional. O outro item fala de uma maioria qualificada no Congresso Nacional derrubar decisões do Supremo Tribunal Federal, que obviamente na visão do Congresso extrapolem as atribuições da Corte. Há uma margem ali para o próprio Supremo efetivar essa medida, com 4/5 do plenário votando a favor. O senhor considera um item mais problemático do que a limitação das decisões monocráticas, que seria um item mais objetivo? Bom, em relação às decisões monocráticas, eu discordo de você de que isso seja atrelado a decisões, seja do Alexandre de Moraes ou do Lewandowski. Eu, quando era deputado federal, isso faz tempo já havia essa discussão e nem o Alexandre nem o Lewandowski eram ministros. Claro. Eu falei na esteira porque foi recentemente que essa corda foi sendo esticada. É uma discussão que amadurece com muita rapidez, né? E eu acho que em algum momento, pode ser que esteja um próximo, ela pode ser aprovada aí, mas sempre friso com um entendimento que é importante entre o judiciário e legislativo. Em relação à outra proposta, realmente, ela tem que ser discutida com muito cuidado para não gerar nenhuma animosidade. É uma proposta de conteúdo muito forte e que ela precisa ser adotada com muito cuidado para também não fragilizar as relações e não fragilizar o próprio funcionamento do Poder Judiciário. Eu acho que o próprio presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, mencionou recentemente, acho que nesse fim de semana, que ele não vai colocar ela em pauta nesse momento. Kassab, o senhor certamente acompanhou aí o conteúdo de diversas sabatinas, diversos debates eleitorais aqui em São Paulo mesmo.
De tudo que o senhor viu, obviamente, o senhor aí é muito próximo do Tarcísio de Freitas, do atual governador, ele está defendendo a candidatura do prefeito Ricardo Nunes, mas muitos problemas da cidade foram exaustivamente apontados por outros candidatos, inclusive, claro, pelo Guilherme Boulos, que passou agora ao segundo turno, ele que é do PSOL. O que ainda, em termos de gestão administrativa, pode ser aperfeiçoado na cidade de São Paulo? Olha, a gestão pode ser aperfeiçoada sempre. No caso específico de São Paulo, por conta das circunstâncias aí de mudanças climáticas, eu acredito que é fundamental que se dê prioridade a essa questão. Esse é um tema de muita relevância em qualquer canto do planeta e a cidade de São Paulo não pode se omitir. É algo que deve ser tratado com prioridade em relação à futura gestão. Se eu fosse apontar um ponto, eu apontaria esse. Bem no momento aqui em que ainda estamos sofrendo os efeitos do temporal com muita ventania da sexta-feira, que deixou boa parte da população aqui sem luz por 3 dias, inclusive o meu prédio, que só voltou hoje à tarde, nem pude passar lá. Duda Teixeira. A poluição dos veículos, né, é algo muito sério na cidade de São Paulo, isso tem que ser enfrentado. Certo. Kassab, tem um movimento agora no Congresso para que o Jair Bolsonaro possa se candidatar novamente, né? Acabar com a inelegibilidade dele. O que o senhor acha desse movimento? Olha, eu gosto muito de dar oportunidade para que todos disputem eleições. Acho que disputar a eleição é importante, é saudável, e se o presidente Bolsonaro tiver em condições de se candidatar, acho que pode ser bom para o país. Acho que é algo que o PSD, primeiro, é um tema que é livre, não vamos fechar a questão, mas não iremos nos opor. Bom, tivemos o prazer de conversar com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e também secretário de Relações Institucionais do Estado de São Paulo, no governo Tarcísio de Freitas. Muitíssimo obrigado pela disponibilidade, pelos esclarecimentos, pela participação aqui no Papo Antagonista. Boa noite, bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço, bom trabalho para vocês também, uma bela oportunidade de conversar com vocês, e um abraço a todos que nos acompanham.